Patrícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, vamos lá, o assunto de hoje eu acho que é muito importante, o que todo mundo quer saber, o que vocês mais me perguntam. Nutri, qual chocolate eu posso comer? Então, você é um viciado ou uma viciada em chocolate? Qual que é o tipo de chocolate que você come? Será que esse chocolate é saudável? Não é? Quais são os ingredientes desse chocolate? Como que a gente escolhe um chocolate? Você sabe disso? Não? Então comenta aqui pra mim quais são as suas dificuldades em relação ao chocolate e qual é o seu favorito. Quem sabe no próximo vídeo eu não analiso aquele que você mais gosta. Então vamos lá, vamos ao assunto. O chocolate que você compra no mercado, ele é produzido através do cacau, que é um fruto que vem do cacaueiro, que por curiosidade tem uma maior produção no Brasil. Dentre os outros países, o Brasil é um dos países que mais produz cacau, principalmente na Bahia e no Pará. E esse chocolate do mercado, ele é feito do cacau, porém, ele tem outras coisas ali naquela receita, outros ingredientes, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Se é bom, se não é, como que a gente identifica isso, o que é bom, o que faz bem, o que não faz bem e como que a gente escolhe esse chocolate. O cacau usado para a produção de chocolate, ele tem benefícios para a nossa saúde. Ele tem ação cardioprotetora, ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ele faz bem para a nossa saúde, mas eu tô falando do cacau fruto, tá? E aí, a partir desse cacau, foi desenvolvida a receita do chocolate. E aí várias marcas, né, a indústria foi desenvolvendo vários tipos de chocolate. O cacau, ele não é docinho igual ao chocolate. O que faz o chocolate ficar docinho é a receita, a quantidade de açúcar ou de adoçante que é utilizada nessa receita. Então o cacau em si, ele não é tão adocicado quanto o chocolate que a gente come no mercado. E é sobre o chocolate que a gente come no mercado que eu vou falar pra você. Porque vocês sempre têm a dúvida, Nutri, tem que comer os 70%, o 80%? Por que é tão amargo? Eu não consigo comer. O meu filho mesmo, quando a gente compra o chocolate 70%, ele pega uma mordidinha e fala assim, mãe, que negócio amargo. Eu não gosto desse. Então tem pessoas que não conseguem comer o chocolate 70% cacau. E por que o 70% ele é mais amarguinho e por que ele é mais saudável? O número lá, 70% cacau, significa que ele tem 70% de cacau e os outros 30% são outros ingredientes. Já o chocolate ao leite ou outros chocolates, ele tem um percentual pequeno de cacau e vários outros ingredientes para dar sabor, para dar consistência, para dar cor, para dar aquele gostinho quando a gente encosta na boca que dá vontade de comer mais. Então, o chocolate 70%, ou quanto mais percentual de cacau tem, é mais saudável por esse motivo. E por isso é importante você entender o que é o cacau, o que é o chocolate e qual é a real diferença do 70% e do chocolate comum ao leite ou do chocolate branco, entre outros chocolates, tá? Então, a real diferença está no percentual de cacau, na concentração de cacau e em quais ingredientes tem nesse chocolate. Ah, Nutri, então todo chocolate que é 70% cacau é mais saudável do que o chocolate comum? Não, porque depende de quais são os ingredientes que foram colocados nesse chocolate. Todo alimento, para ter sabor, ele precisa, para ter o sabor que vocês gostam, né? Ele precisa de gordura, de açúcar ou de sal. É o que dá sabor nos salgadinhos, nos biscoitos recheados, no miojo, no chocolate, entre outros produtos industrializados, para ficar bem docinho, bem salgado ou bem gostoso, com aquele sabor gordinho que a gente adora, não é mesmo? Então, se não tem um desses ingredientes, eles são substituídos por outros. E aí a gente precisa aprender a identificar esses produtos, esses aditivos, esses outros alimentos, essas substituições, para a gente entender se é um bom alimento ou não é. Então, eu separei algumas marcas de chocolate e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença deles, tá? Bom, vamos lá. Eu peguei algumas marcas comuns, eu tô aqui com uma anotaçãozinha para eu ir falando para vocês quais são os ingredientes, como que é o valor nutricional e para vocês entenderem se eles são bons ou não são e como que a gente escolhe um 70%, 60%, 80%. Uma dica importante é, se você acha o 70% amargo ou 85%, por exemplo, primeiro, procura de uma marca que você gosta, tá? Que já seja uma marca de qualidade, boa, com sabor melhor. E a segunda coisa é, comece por porcentagens menores. Então, começa por um 40%, não tem problema. Às vezes você vai pro 70%, você come e você fala assim, eu odiei, desisto, vou voltar pro meu ao leite mesmo.
E talvez se você começasse no 40%, você conseguiria aumentar para os 50%, depois para os 60%, depois para os 70% e talvez até comer um 100% cacau, né? O que parece impossível, mas o nosso paladar ele é completamente adaptável. E quanto mais ele vai se adaptando, mais aceitável esses alimentos ficam. Combinado? Então vamos lá. A gente separou aqui o diamante negro, o Lacta Intense 60% cacau, que é bem comum para encontrar no mercado, o Milka, que todo mundo adora. Nós temos o Intense 40% cacau, o Kinder Bueno, um dos meus preferidos, Oreo, e eu separei duas opções que são opções mais saudáveis que eu vou comentar com vocês no final, tá? Então vamos lá. O que eu reparei na maior parte dos chocolates? E entendam isso é uma informação muito importante. O chocolate é um dos doces que mais contém gordura, principalmente para dar consistência, para dar sabor, para dar liga naquela receita. Então, se você é uma pessoa que tem colesterol alto, por exemplo, você deve evitar o consumo de chocolate. Qual é a dica que eu dou em relação aos doces? Quando você for comer doce, sempre prefira doce de vó. Sabe doce de vó? Que é feito em padaria, que é feito em casa, que é feito pela sua avó, pela sua mãe. Então, um bolo caseiro, uma torta caseira, um doce que é feito em casa, com morango, com banana, com a farinha que sua avó usou, com ovos. Aquela receita, por mais que ela vá açúcar, por mais que ela vá farinha, por mais que ela vá leite, o que vai naquela receita que não é tão saudável assim, não que esses alimentos não sejam, a gente não tá falando em específico deles, mas por mais que sejam usados ingredientes que não são tão saudáveis como o açúcar, tem também bons ingredientes. Então, o doce de vó é sempre mais saudável do que o chocolate que você compra no mercado. Um brigadeiro feito em casa com cacau, por exemplo, sem usar leite condensado, temos outras receitas mais saudáveis, ele é sim uma opção melhor do que você comer esse chocolate. Porque esse chocolate é rico em açúcar, rico em gordura e com baixa concentração de cacau. Então, é sim mais saudável, principalmente para um paciente que tenha colesterol alto ou um paciente, eu tenho o costume de falar paciente, mas eu poderia falar uma Patrícia, um humano, que tem o colesterol alto, que tem a glicose alterada, pode fazer uma receita com adoçante em casa. Enfim, para sua saúde, para qualidade de vida, para escolhas melhores, é sempre melhor escolher um doce de vó. Mas quando for escolher um chocolate, observe. Vamos lá, ao diamante negro, quais são os ingredientes? Primeiro ingrediente da lista, açúcar. Aprendam uma regrinha, quando vocês forem olhar a lista de ingredientes sempre começa do maior para o menor. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade naquela receita e o último é o que tem menor. Então, se nesse chocolate o primeiro ingrediente é o açúcar, isso significa que é um potão de açúcar com outros ingredientes em menor quantidade misturados. Por isso que a gente come e sempre quer mais e mais. Então, açúcar, depois vem o soro de leite em pó, depois vem a massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, mel, açúcar invertido, além do açúcar no início da receita, gordura de manteiga desidratada, castanha de caju e emulsificantes. É além de aromatizante e outros ingredientes aqui. Bom, o que tem nessa receita que seja nutritivo, além do cacau? Só o cacau, certo? O que tem de ruim aqui? Vários outros ingredientes. E ainda assim o cacau não está entre os primeiros ingredientes. Então essa não é uma opção para a gente comer sempre, concorda? Você está comendo um montão de açúcar e outros ingredientes que não fazem tão bem para sua saúde. Lacta Intense 60% cacau. Primeiro ingrediente, massa de cacau. Então já é um ponto positivo. Segundo ingrediente, açúcar. O açúcar poderia estar mais para frente. Já está no segundo ingrediente. Depois, cacau em pó, manteiga de cacau, gordura de manteiga desidratada, leite em pó integral, emulsificantes e aromatizantes. É uma opção melhor do que o diamante negro? Sim, porque tem maior quantidade de cacau, menor quantidade de açúcar, menor quantidade de ingredientes. Então percebe como a gente já vai por eliminação? Se um dia ou outro eu quiser comer o diamante negro, ok, sem problema, mas ele não deve fazer parte da minha rotina. Então, se eu sinto muita necessidade de chocolate, eu vou preferir na maior parte do tempo uma opção melhor e vez ou outra eu vou comer um chocolate que eu sei que não é tão legal, mas eu estou com vontade, certo? Terceiro, meu queridinho, Milka.
Ingredientes. Primeiro, açúcar. Dá vontade de bater na minha cara. Isso é para vocês saberem que Nutri também come, gente. Nutri também gosta, médico também come, educador físico também come. A diferença que eu sempre falo aqui é que informação liberta. Quando a gente tem a informação, a gente passa a escolher melhor na maior parte do tempo. A gente erra com menos frequência, a gente come menos. E quando a gente come sem culpa. Eu sempre falo assim, se você for comer algo que você gosta, faça uma escolha bem feita. Não vai ficar comendo um pedacinho de milka hoje, um pedacinho de milka amanhã. Não, come saudável na maior parte do tempo. Quando for sentar pra comer o milka, você vai comer o milka com sorvete, biscoito. Ai, gente, vamos lá. Segundo ingrediente, pasta de cacau. Terceiro, manteiga, leite em pó desnatado. Depois manteiga, pó de soro de leite, emulsificante e aí vem o aromatizante. Também usa avelãs e na receita fala que contém glúten e contém lactose. Tem alto teor de açúcar, né? Tem sódio, mas em baixa quantidade. É uma opção boa? É uma opção gostosa, mas não é uma opção tão boa, assim como o diamante negro, tá? Depois, a gente tem a opção do Intense 40% cacau. Primeiro ingrediente, açúcar. Vocês lembram que lá no de 60% o primeiro ingrediente era a massa de cacau e depois o açúcar? Olha como o percentual de cacau já muda. Porque se foi para 40%, já tem maior quantidade de açúcar e menos de cacau. Percebe a diferença? Mas pode ser uma adaptação para você ir para o 60% cacau, tá? Depois, manteiga de cacau, leite em pó integral, cacau em pó, gordura de manteiga desidratada, emulsificante e aromatizante. Depois, Kinder Bueno. Gente, um dos chocolates que tem maior lista de ingredientes com nomes que a gente não conhece é o Kinder Bueno. Eu sei, é uma delícia, é gostoso, é bonito e acreditem, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Kinder Bueno, a indústria, ela desenvolveu o Kinder Bueno pensando em cada detalhe. A textura, o cheiro, o tamanho, o fato de serem duas barrinhas, de você ir comendo por pedacinhos, tudo isso te causa sensações ao comer. E essas sensações te faz querer mais. Você já abriu um saquinho de Kinder Bueno? Quando você abre o saquinho, não sabe aquele cheirinho gostoso? Aí você morde, entre os dois quadradinhos tem aquela partezinha crocante, deliciosa, que dá um gostinho misturado de chocolate branco com chocolate preto. Tá te dando vontade de comer chocolate? Vai escolher melhor, hein? Todas essas sensações, elas são programadas pela indústria para que a gente compre mais. E eles não estão errados, eles vendem isso, né? Então eles querem causar sensações de prazer no consumidor. Porém, a partir de hoje, estando informada, eu quero que você escolha melhor, certo? Então, ingredientes: chocolate ao leite, aí tem uma misturinha aqui nesse chocolate ao leite, uma mistura bem grande com manteiga de cacau, massa de cacau, leite. Depois já vem o açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo, avelã, leite em pó, leite desnatado em pó, chocolate amargo, açúcar de novo, aromatizante, cacau em pó, parcialmente desengordurado, sal, emulsificante. Gente, é uma lista enorme. Então não é um chocolate para você consumir sempre, tá? Depois, outra opção que nós temos: Lacta Oreo. Açúcar, manteiga de cacau, leite integral, biscoito, contém trigo, soro de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes e aromatizantes. Eles são bem parecidos entre si, mas alguns têm maior quantidade de cacau ou maior quantidade de açúcar, percebam isso. Alguns têm mais calorias, outros têm menos, alguns têm farinha, outros... Todos têm leite, todos têm gordura, todos têm manteiga. E aí, eu separei duas opções mais saudáveis. Uma que é a que eu considero uma das melhores, que é o Only For, tá? Ingredientes, ele tem massa de cacau, açúcar de coco, que é um açúcar de baixo índice glicêmico. Isso significa que não é um açúcar que seja liberado rapidamente na corrente sanguínea. E por não ser liberado rapidamente, te causa menos dependência. Por quê? Toda vez que você tem uma glicose rápida, que dispara rápido na sua corrente sanguínea, quando ela cai o nível da glicemia, o corpo quer mais. Então você ingeriu, te causa aquela sensação de prazer, libera leptina, depois isso cai e aí você sente fome de novo, e você quer glicose de novo, e você quer produzir energia de novo, e aí que você come mais e mais e mais. Então quando a gente usa o açúcar de coco, não que ele deva ser usado o tempo todo, tá? Porque ele é uma gordura e tem alta caloria também, mas acaba sendo uma opção um pouco melhor. Então ele tem massa de cacau, açúcar de coco, manteiga de cacau, óleo de coco e mais nada. Olha que maravilha! Bons ingredientes, poucos ingredientes, ingredientes que a gente conhece, ingredientes saudáveis, cacau em maior quantidade, e é uma excelente opção para o seu dia a dia. E a gente tem também o Gold Co,
que é 70% cacau e zero açúcar. Os ingredientes, a gente já aumenta um pouquinho aqui em ingredientes e a gente tem que ficar ligado nisso. Ele é uma opção melhor, mas vejam bem, olha como a gente tem que prestar atenção nas informações. Ingredientes: massa de cacau, edulcorante natural maltitol. Edulcorante é um adoçante, tá? O maltitol é um adoçante natural. Pó de cacau, manteiga de cacau, fibra de milho, emulsificantes, aromatizantes e no final, como último ingrediente, sucralose, que é um adoçante artificial. Então tem o maltitol, que é um adoçante natural em maior quantidade, mas lá no finalzinho tem a sucralose. E a sucralose é um adoçante artificial que não faz bem para nossa saúde. Então é uma boa opção? Sim, é uma boa opção, porque por exemplo, essa marca tem a língua de coco, a língua de gato, língua de coco. Falei tanto coco. Tem a língua de gato, que é um chocolate que todo mundo gosta aí de uma marca famosa, né? E pode ser uma substituição, uma opção melhor dessa língua de gato. Mas pensando que tem sucralose e que tem uma lista de ingredientes um pouco maior e que nem tudo é tão natural assim, não é uma opção para você comer sempre. Então você deve preferir, por exemplo, o Only For, né? E vez ou outra você pode comer a língua de gato, ou essa marca até tem outros tipos, o chocolate em várias outras versões. Mais versões do que o Only For, que é mais a barra de chocolate mesmo. Bom, falei muito, acho que eu trouxe bastante informação sobre chocolate para você. Mas a conclusão que eu queria te dar é: os chocolates, eles podem sim ser saudáveis se eles têm maior concentração de cacau, porque o cacau tem as ações que eu te expliquei, como ação antioxidante, anti-inflamatória, cardioprotetora, né? O cacau, ele tem nutrientes, ele tem benefícios para a saúde, mas esses ingredientes a mais que são adicionados não fazem bem para nossa saúde quando é feita a criação de chocolate. Então, o que você tem que ficar lá de olho? Na lista de ingredientes, quais são as informações nutricionais desse produto, com o que ele é adoçado. É açúcar refinado? É açúcar mascavo? A gente tem uma boa opção também, que é o Talento Nibs de cacau 70%. Ele só tem ingrediente do bem, tem grande quantidade de cacau, ele é adoçado com açúcar mascavo, que é um açúcar, mas é um açúcar um pouco mais nutritivo. É um chocolate mais acessível, mais barato, que você encontra em mais lugares, então também pode ser uma opção. Então eu quero a partir de hoje, você ligado, de olho na lista de ingredientes, no que ele é adoçado, qual que é o tipo de gordura e quantos nomes tem que você não conhece. Se tiver muitos nomes que você não conhece, pula fora e escolhe uma outra opção. Combinado? Então, ó, não esquece de se inscrever no canal, de dar like, de ficar de olho, porque toda semana a gente tem vídeo novo e eu vou trazer mais informação pra você. E comenta aqui embaixo pra mim se você gostou, se você não gostou e o que mais você quer que a Nutri aqui fiscaliza. Beijo e até o próximo vídeo.